Em Foco Podcast. Olá, eu sou o Peterson Moreira, um homem negro de 1,73 m, 80 quilos, careca, vestindo uma camisa preta, um relógio esportivo no punho esquerdo, e esse é o Em Foco, um podcast da Mandu, onde nós falamos sobre temas relacionados ao mundo ESG e a ponte entre o universo corporativo e projetos de impacto socioambiental. E hoje nós estamos aqui, eu, consultor da Mandu, e o Rodrigo Cavalcante, CEO da Fomenta, que eu tenho um prazer de estar dividindo esse dia de hoje, para falarmos sobre um tema essencial no nosso ecossistema do terceiro setor, que é o fortalecimento das organizações do terceiro setor. Primeiramente, Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer não só o seu tempo, mas sua parceria, o seu conhecimento em nós falarmos sobre um tema que é essencial, que é o fortalecimento das organizações do terceiro setor. Mas antes, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a Fomenta. Peterson, é um prazer estar aqui hoje participando desse podcast. Mandu, que é um parceiro nosso do Portal do Impacto. Falando um pouquinho, eu sou o Rodrigo, eu digo que eu sou um engenheiro não praticante, goiano, então esse meu sotaque aqui de uma cidade que chama Lusiânia, em Goiás, mas eu moro em São Paulo, em Campinas, tem 12 anos, vim para fazer faculdade, acabei seguindo e trilhando um caminho dentro do impacto social. Há 7 anos eu estou na Fomenta, que é um negócio de impacto que apoia ONGs, empresas e institutos e fundações, conectando esses dois mundos para transformar territórios e causas. E aí, fazendo uma audiodescrição minha, eu sou um homem branco, então com cabelo sem cortar já há algum tempo, já há algumas semanas, então está um pouco grande. Estou usando uma camiseta branca, escrita "Eu Fomento o Impacto Social", e nos meus punhos estou usando um relógio no punho esquerdo e uma pulseira com as 3 cores da Colômbia, que é um país que eu visitei, gostei bastante, lembrando um pouco dele. Então vai ser super legal bater esse papo, falar sobre fortalecimento e a importância que a gente tem das ONGs, né, na nossa sociedade, no Brasil, na democracia, e o papel que elas têm ali dentro da todo o nosso contexto. Maravilha, Rodrigo. O trabalho da Fomenta é muito importante para o nosso ecossistema e a sua liderança à frente dessa organização, viu? Vocês estão de parabéns. E quando nós falamos sobre organizações do terceiro setor, nós estamos falando sobre um processo histórico. Estamos falando de um processo onde foi ganhando musculatura ao longo dos anos. E nesse decorrer dos anos, nós temos e tivemos bastante organizações que desempenham papéis fundamentais, não só na sociedade, mas também no próprio ecossistema do terceiro setor. O caso da Fomenta, nós aqui da Mandu, do Instituto de Cidadania Empresarial, do Instituto Beja. E pensando nessas organizações, como que você vê o surgimento das ONGs no Brasil? É muito legal, Peterson, a gente entender um pouco sobre como as ONGs surgiram. E eu acho que antes de olhar para esse histórico, é que não necessariamente quando a gente cria um conceito ou define um conceito, quando a gente encaixota, né, coloca numa caixinha, isso aqui é uma ONG, isso aqui não é quando, de fato, as organizações ou um fenômeno ele passa a acontecer em nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente quando o termo ONG foi cunhado que as ONGs surgiram. A gente tem um processo histórico, antes mesmo da gente chamar de ONG ou colocar dentro desse grupo, dentro dessa caixinha de ONGs, a gente já tinha organizações e movimentos que a gente poderia chamar muito antes desse termo ganhar relevância, começar a ser difundido e ele ser hoje entendido como um termo importante que a gente entende no mundo como um todo, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um processo logo depois que Portugal vem para cá e invade nosso país, né? Quando a gente já tinha povos que viviam aqui e usavam dessa terra e viviam em sociedade, a gente tem as primeiras Santa Casas. E a gente tem as organizações, então, essas ONGs, muito ligadas à religião, né? Então, a igreja construía hospitais, espaços, orfanatos, para receber pessoas que não conseguiam pagar por esses serviços. E a gente não tinha ainda um Estado constituído como a gente tem hoje, com uma política do SUS, hospitais públicos, para fornecer para a população que não tinha acesso a esses serviços, né? Então, a gente tem essas primeiras Santa Casas no Brasil, ali em 1570, 60,
naqueles anos, que poderiam ser as primeiras ONGs. Mas junto também desse movimento, eu sempre gosto de falar do movimento quilombola e do movimento de resistência dos negros, né? O Brasil passou por muitos anos por um processo de escravidão, com várias pessoas vindo da África para se tornarem escravas aqui nas produções de café, na extração de diversos materiais que tivemos aqui ao longo da história. E quando a gente olha para os quilombos, esse grupo que se reunia para construir algo, que conseguia fornecer um mínimo ali para aquele grupo ali, a gente poderia também entender como primeiras organizações ali que compunham o terceiro setor. E aí isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos. A gente tem algumas organizações muito importantes dentro dessa trajetória. A própria Sociedade Protetora dos Desvalidos de Salvador é uma organização muito importante nessa formação do terceiro setor do Brasil. A gente pensa que há mais de 100 anos a gente tinha homens negros que se reuniam, depositavam num cofre dinheiro para comprar cartas de alforrias para as pessoas ali daquele momento. São as primeiras organizações que a gente tem ali, já a gente avançando bastante dentro dessa nossa história. E aí, quando a gente vai passando para pós-guerra, a gente tem um movimento mundial, tem a criação da ONU, né, as Organizações das Nações Unidas, e também organismos bilaterais, organismos que começam a financiar para que países que estavam no processo de desenvolvimento pudessem criar organizações ou financiar organizações que não estavam ligadas ao Estado, para que pudessem fornecer algum tipo de serviço, né? Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia. Então a gente tem um boom das ONGs no mundo como um todo nesse pós-guerra, com esse dinheiro internacional que começa a ser passado, né, financiado em países que sofreram com a guerra ou que estão nesse processo de desenvolvimento, né? Então, o termo ONG ele começa a ganhar força nesses anos 50, anos 60, no pós-guerra. A gente tem no Brasil algumas organizações também ainda muito ligadas à igreja sendo formadas ali, sendo constituídas. E aí a gente tem um processo da ditadura, onde a gente tem esse papel de associativismo, né, de se reunir com pessoas em prol do bem público, em prol de algum interesse privado, que a gente tinha essas organizações ali, que eu falei dos quilombolas, da SPD ali em Salvador, ele começa a ser cerceado de alguma maneira e proibido, né? Então, durante a ditadura, a gente não podia se associar, né? A ditadura, ela perseguia quem se reunia para discutir ideias, para fazer esse tipo de serviço. E aí, quando a gente tem o processo de redemocratização do país, a nova Constituição, década de 90, a gente tem um boom, de fato, das ONGs, muito também com o dinheiro internacional desses organismos que eu comentei ali do pós-guerra. E aí a gente olha o histórico de ONGs ali, a gente tem uma legislação, uma Constituição nova que vai trazer, né, o que é uma associação, o que é uma fundação, o que são essas organizações que compõem o terceiro setor, e elas vão crescendo exponencialmente, né, durante a década de 90, anos 2000, até que a gente chega hoje num contexto onde é muito fácil, né, de certa maneira, dentro de algumas causas, a gente criar uma associação, se reunir com mais uma pessoa para fornecer algum tipo de serviço. Esse dinheiro internacional, ele dá uma diminuída bastante no começo dos anos 2000, né, porque a gente tem o Brasil ganhando um status diferente no contexto internacional. O Brasil deixa de ser aquele país em desenvolvimento para ser um país emergente, que a gente diria. Então, esse recurso que vinha muito para o Brasil, ele começa a ir para alguns outros países do continente africano, do continente asiático, e o Brasil começa também a se formar um conceito maior de filantropia, de doação, aquém ainda do que poderia estar, né? A gente poderia ter ainda muito mais pessoas doando, um volume maior, mas o recurso ele passa também a ter um grande valor do próprio mercado interno, do próprio economia interna, né? Então, esse é um pouco do contexto quando a gente olha rapidamente. Mas eu acho que é legal falar porque provavelmente vão ter outras organizações que não eram chamadas de ONGs, orfanatos, hospitais, mas que a gente poderia colocar hoje dentro do que a gente entende do que é ONG, dentro dessa categoria e do nosso conhecimento hoje. Maravilha, Rodrigo. Esse resgate histórico é muito importante. E nós vemos que, de um tempo para cá, esse termo ONG ele foi dando espaço às OSCs, as organizações da sociedade civil. O que realmente mudou e a diferença entre elas? Muito legal, né? Quando a gente olha para as ONGs, a gente está falando de organizações não governamentais, né? Estava aqui usando a sigla, mas em nenhum momento eu falei isso. Quando foi cunhado esse termo, e é interessante a gente perceber que as ONGs, muitas vezes, elas são definidas pelo que elas não são.
Então, não governamental quer dizer não é governo. Uma outra forma de a gente definir essas organizações são organizações sem fins lucrativos ou organizações sem fins econômicos, que quer dizer o quê? Não é empresa. Então, não é governo, não é empresa, é o que a gente vai chamar de terceiro setor. É uma outra coisa. Então, quando a gente olha para essa conceituação, a gente acaba definindo esse campo a partir do que ele não é. E eu acho que é muito ruim a gente definir um campo a partir do que ele não é. Não é isso, não é aquilo. É uma ONG, né? É uma organização sem fins lucrativos. A gente tem um marco muito importante no Brasil, que foi 2014, com o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Até então, quando essas organizações iam se relacionar com o governo, porque o governo muitas vezes vai fazer parcerias, contratar essas organizações para elas prestarem serviços para a sociedade, porque muitas vezes elas conseguem ser mais eficientes ou atuam em lugares que o governo não está atuando ainda, né, pautando temas, prestando serviços. A gente vai ter alguns conflitos porque, diferentemente de uma empresa que visa lucro e a forma como o governo contrata uma empresa, a gente entende que não deveria ser o mesmo formato para a gente contratar uma organização sem fins lucrativos. Porque as premissas, o jeito de funcionar ele é diferente. E, por muito tempo no Brasil, a gente tentou contratar as ONGs no mesmo modelo que se contrata uma empresa. Por lei de compliance, lei anticorrupção, colocando vários entraves, muitas vezes, para que a gente consiga ter parcerias do poder público com essas organizações. Então, em 2014, a gente vai ter esse marco, que ele é muito importante, que ele vai buscar regularizar e trazer instrumentos para que o governo, o Estado, faça parceria com as ONGs. E dentro dessa lei, a gente vai deixar de chamar de organização não governamental ou organização sem fins lucrativos e a gente vai ter o termo organização da sociedade civil, que é um termo já discutido e conceituado antes, mas o marco ele vai difundir e colocar de fato ele no dia a dia, no linguajar de quem atua com essas organizações. E eu acho um termo muito mais interessante, porque falando organização da sociedade civil. Então, um grupo de pessoas da sociedade que se reúne para prestar um serviço para o bem público, né, que faz sentido para a sociedade, ou para defender interesses próprios, né? Então, a gente tem a associação de produtores rurais, associação comercial, a associação dos amigos, e aí o Peterson e eu aqui fazemos parte, aí criamos uma associação, Boa. Poderíamos criar, né? Isso tudo faz parte do terceiro setor, assim como os orfanatos, hospitais, que eu comentei anteriormente. Só que ainda é um termo que, quando a gente vai para a população, no geral, pouco conhecido, né? A gente tem algumas pesquisas com a população em geral, sobre o conhecimento dos temas, a gente vê que ONG ainda é muito mais difundido. Então, apesar de eu acreditar ser um termo que define melhor, as organizações fazem parte desse campo, a gente tem um desafio ainda de comunicação, de explicar o que é OSC, né? O que é uma organização da sociedade civil. Então, por exemplo, na Fomenta, a gente acaba optando em todas as nossas comunicações, no site, nas redes sociais, de usar ONG. Porque a gente entendeu, do ponto de vista estratégico de comunicação, que eu prefiro usar meu tempo de atenção, que hoje já é super reduzido nas redes sociais, né? Então a pessoa rola o feed ali e é 10 segundos, 15 segundos, vê um stories, eu vou usar esse tempo falando das ONGs, a importância delas na democracia, que elas não são todas corruptas, como muitas pessoas acham, eu vou gastar meu tempo, que eu tenho ali curto, falando sobre isso, em vez de eu gastar esse tempo explicando que, na verdade, a gente chama elas de OSC, não de ONG, que OSC é um termo melhor. Então, foi uma escolha, mas que eu espero que nos próximos anos, próximas décadas, a gente consiga fazer essa transição, porque com certeza há um termo, uma sigla, uma definição que traz muito melhor o sentido do que são essas organizações do que ONG, que ela é definida pelo que ela não é governo. Mas o que isso quer dizer, né? Poxa, Rodrigo, isso é muito bom, porque denominar pelo que realmente essas organizações são, fazem muito mais sentido do que pelo que ela não é. E pensando nos dias atuais, quais são os desafios que essas organizações enfrentam? Quando a gente fala de desafio das organizações, eu até falo que são as perguntas de R$1 milhão, que toda organização está buscando. E aí, se for citar 3, o primeiro, que geralmente as organizações trazem, é sustentabilidade econômica. Então, captação de recursos, como ela consegue doadores, parcerias com empresas, para conseguir manter as atividades. As organizações dependem muito das doações, né? Então, elas prestam um serviço para um público que não paga,
poderia pagar isso, inclusive, a gente pode conversar depois, tem um preconceito no Brasil de se cobrar dos atendidos, a gente tem em outros contextos pelo mundo onde as organizações cobram uma taxa pequena, que não é o custo real, mas aqui no Brasil a gente acaba tendo serviços muitas vezes 100% gratuitos, então as organizações elas precisam buscar recursos para executar essas atividades. Basicamente, ela tem uma operação deficitária, né? Diferente de uma empresa que alguém percebe valor e paga por aquele produto, aquele serviço, a organização, quem recebe aquele valor, recebe aquele serviço, ela não está pagando por isso. Então, ela vai tentar buscar as doações. Esse é o desafio número 1, que você perguntar para 95% das lideranças, dos empreendedores sociais, dessas lideranças, eles vão trazer que é um dos desafios que muitas estão vivendo num lugar onde ela não sabe se vai ter recurso na semana que vem para pagar os funcionários, ou mesmo no dia seguinte, né? Então, é um desafio de conseguir ter essa sustentabilidade, essa perenidade, e aí muitas vezes essa equipe flutuando e tudo mais. Um segundo ponto que eu traria, que é a pergunta de 1 milhão também, é o engajamento dos voluntários, né? O voluntariado é uma força muito importante dentro do terceiro setor. A gente tem organizações, inclusive, que são compostas 100% por voluntários, pessoas ali que dedicam horas semanais para essas atividades, para gerar esse serviço, para entregar isso para a população, para as pessoas atendidas. Mas também temos organizações que têm funcionários, né? Então tem equipes, funcionam como uma empresa, tem organograma, tem área administrativa e tem organização que é só de voluntário. E um desafio é como engajar esses voluntários, porque o voluntário ele não depende daquilo para viver, ele geralmente tem um trabalho, ele tem outras fontes de renda, então tem a família. Então, como eu engajo dentro das atividades, dependo desse voluntário, se no fim do dia o voluntário está mais preocupado com tem um trabalho, uma entrega para fazer, tem que ficar com os filhos no final de semana e tudo mais. Então, esse é um outro desafio, como engajar esses voluntários e manter eles engajados na organização, né, para eles conseguirem apoiar e, de fato, ajudar. E aí eu também incluiria junto disso, né, que a gente está falando de engajamento, isso vai entrar um pouco de gestão de pessoas, gestão de voluntariado. Tem o desafio também de gestão de equipes, e eu colocaria junto nesse segundo também, o engajamento da própria equipe, porque, historicamente, o terceiro setor ele paga menos que o setor público e que o setor privado. Então, tem um desafio de retenção de talentos, atração de talentos, de manter o engajamento, porque a gente sabe que todo mundo tem boleto para pagar no final do mês. Então, como a gente mantém engajado uma pessoa que não consegue fechar a conta, né? Então, tem muita gente que está pelo amor no terceiro setor, porque muitas vezes ela vai ganhar metade do que ela ganharia no setor privado, ou não vai ter aquela estabilidade que o setor público proporciona. Você passou no concurso, você tem aquela estabilidade ali para o resto da vida, praticamente, você mantendo ali aquele bom trabalho. No terceiro setor, dado esse desafio de captação que eu falei primeiro, a gente também tem uma flutuação muito grande de equipes. Então, acabou um projeto, eu demito todo mundo. Se eu conseguir um outro projeto, eu contrato, eu troco as pessoas. Então, esse desafio de gestão de pessoas é o segundo. E aí, o terceiro, que eu acho que os empreendedores dizem menos, e aí é mais uma percepção nossa, é que muitas vezes o desafio para mim, trabalhando com organizações já há alguns anos, apoiando elas diretamente, falando com esses empreendedores, muitas vezes não está na captação de recursos, está numa questão da liderança, na questão de processos, na parte de gestão como um todo ali. E aí, muitas vezes, a falta de captação de recursos ou a falta de engajamento está na falta de processos. Então, qualquer voluntário que chega aqui, conheço várias organizações, bateu na porta, entra aqui e ajuda a gente. Espera aí, vamos mudar isso? Vamos fazer um processo de onboard, de entrada desse voluntário, de falar as regras, as diretrizes, de por que a gente está aqui. Fazer um processo seletivo para ver se de fato aquele voluntário tem fit, tem conexão com a organização. Então, para mim, se eu fosse elencar, eu traria essa gestão em primeiro, mas geralmente não é o primeiro elencado quando a gente pergunta para o empreendedor social, para a liderança. Então, eu colocaria a gestão como um todo ali, da gente trazer um pouco dessas de processo, de organizar a área de captação de recursos, área de comunicação, área de gestão de pessoas, e isso vai começar a refletir nos resultados que a organização espera. Se eu tenho isso mais organizado, eu consigo captar mais recursos, eu tenho mais sustentabilidade, eu consigo ter uma equipe melhor, eu consigo treinar melhor essa equipe, eu consigo melhorar o engajamento, isso no fim vai impactar o resultado que essa organização espera. Eu consigo atender mais gente, eu consigo ter um serviço com a melhor qualidade e tudo mais. Então, eu acho que são talvez 3 desafios, a gente poderia falar aqui 10, mas eu acho que os principais que a gente vê
no dia a dia trabalhando com essas organizações. Isso também acaba criando um ciclo virtuoso, né? Você sabe que aqui na Mandu, quando nós fazemos o diagnóstico rápido participativo, junto com as organizações que nós apoiamos, é como se fosse um check-up da organização. Esse tema de gestão ele é recorrente. E durante o nosso ciclo de desenvolvimento, que vai da incubação dessa organização até a expansão dos seus negócios, esse tema ele é muito batido. E falando sobre isso, sobre aceleração, sobre capacitação, me conta um pouquinho o que é uma aceleradora e também como que funciona o programa de aceleração da Fomenta. Muito legal, né? A aceleração, né, que é um dos produtos da Fomenta, uma das soluções, e talvez é o que a Fomenta é mais conhecida, são os programas de aceleração que a gente faz. Esse conceito de aceleração ele vem um pouco do mundo de startups. Né? Então, a aceleração nada mais é do que eu acelerar o processo de desenvolvimento de uma organização. No conceito de startups será que é possível eu colocar dinheiro e apoio não financeiro, que pode ser por meio de mentorias, palestras, conversas com outros empreendedores, eu acelerar o crescimento dela? Chamado Smart Money, né? Smart Money, exatamente. Então, a aceleração vem desse conceito desse mundo de startups. E dentro do terceiro setor, adaptado, claro, porque é um outro contexto, como a gente apoia essas organizações para se desenvolverem um pouco mais rápido. Né? Então, o que talvez demoraria 5 anos, 3 anos, a duras penas ali, que o empreendedor não sabe o que fazer, erra, e às vezes até a organização fecha, porque faltou um pouco de gestão, faltou um pouco de cuidado com a gestão do fluxo de caixa, a gestão financeira, que vocês sabem muito bem também, apoiando empreendedores e organizações. A aceleração vai apoiar essas organizações em um curto espaço de tempo para que elas consigam desenvolver essas capacidades e que ela possa crescer mais rápido, ou mesmo que ela não cresça, ela continue existindo. Ela tem uma sustentabilidade não só econômica, mas sustentabilidade organizacional. Então, a aceleradora, elas vão ser organizações que oferecem acelerações, programas de aceleração, geralmente em turmas, né? Mas não é o único modelo. Mas a gente vai juntar um grupo de organizações e criar um espaço para que elas se desenvolvam. E aí, na Fomenta, a gente tem um modelo bem peculiar e talvez diferente do modelo tradicional de acelerações, tanto de startups como de acelerações no próprio terceiro setor, onde a gente vai montar uma jornada, e a gente fala que é uma jornada intensiva, porque são 6 meses onde essa organização vai receber, se conectar com outros empreendedores, aprender conteúdos, para que ela consiga implementar no dia a dia dela e conseguir melhorar e desenvolver ela. Então, na Fomenta, a gente abre um processo seletivo, essa organização ela se inscreve dentro de uma chamada, e esse programa ele pode ser temático, então a gente tem programas focados numa causa animal, no combate à violência contra a mulher, numa região. Então, tem alguns programas que já foram programa focado em organizações, ONGs de Goiás, ONGs de Campinas, ONGs do estado de São Paulo. E aí, esses programas eles sempre vão ter um financiador. Então, as organizações não pagam nada para participar. Elas participam desse processo porque a gente tem alguém, um instituto, uma fundação ou uma empresa que está financiando para que essa organização, a vaga dela, para que ela participe dessa turma. Depois que a gente selecionou essas organizações, a gente faz um diagnóstico, assim como você falou do check-up, a gente também faz o nosso check-up ali, onde a gente vai avaliar como essa organização está. Como é que está a captação de recursos, como está a gestão do voluntariado, o que ela faz, o que ela não faz. E com esse diagnóstico, a gente vai ter esse raio-x para conseguir entender quais conteúdos a gente vai incluir e colocar dentro dessa jornada intensiva. Depois desse check-up, ela vai participar dos módulos dentro de uma turma. E nesses módulos, a gente vai ter alguns momentos. A gente tem uns encontros ao vivo, onde essas organizações vão ter contato com ferramentas práticas, onde elas podem aprender no dia seguinte já implementar na organização. Então, a gente sai daquele modelo de palestra, de conteúdo, o que é captação, e a gente vai muito para usa essa ferramenta aqui para pensar o seu funil comercial, o seu funil de parcerias. Ótimo. Usa essa ferramenta aqui para criar um protótipo e fazer um pequeno experimento e ver se funciona. Se não funcionar, a gente adapta. Então, a gente vai trazer ferramentas transversais que ela pode aplicar em diferentes contextos para melhorar isso. E aí a gente tem esses encontros, né? Elas vão brincar com essas ferramentas, treinar com outras organizações, e a gente também vai criar um espaço para elas aprenderem com as outras organizações. Para a gente é muito importante esse espaço onde as organizações e os empreendedores compartilham o que elas aprenderam. Não é só a Fomenta que domina tudo e sabe tudo.
A organização que está lá no interior do país, ela tem alguma estratégia que ela aprendeu, tem coisas que ela fez que funcionou, tem coisas que ela não funcionou. Quando cada organização traz isso para essa roda, para esse espaço, a gente começa a criar um conhecimento coletivo que é único de cada turma. Então a gente também vai ter esse papel de facilitar esses espaços de troca para elas aprenderem. E depois que elas passaram por esses espaços, esses momentos mais teóricos e dos encontros, a gente vai para o que a gente chama de missão impossível, que é a organização vai pegar o que ela aprendeu e vai tornar possível o que parecia impossível no dia a dia dela. Então a ferramenta que ela aprendeu, ela vai aplicar no dia a dia dela. E ela vai ter um período ali de 2, 3 semanas para implementar o que ela aprendeu, e a Fomenta fica como suporte para ajudar ela. Então, a organização que está com dúvida, ela pode mandar um e-mail, entrar em contato com o WhatsApp, ou mesmo marcar uma assessoria individual, onde alguém da equipe da Fomenta vai sentar com ela e falar: Rodrigo, testei aqui a ferramenta, mas cheguei na diretoria, a diretoria falou lá, o conselho falou, nada a ver, não vamos fazer isso. Vamos. E aí a gente vai sentar com a pessoa lá, com a liderança, o diretor executivo, a gerência, e falar, vamos pensar uma estratégia, como a gente convence ali o conselho para fazer um teste? Sim. E aí na assessoria a gente vai ajudando, dando esses toques, ou mesmo conversando sobre o que não funcionou, porque às vezes não funciona nada. Beleza, joga isso aqui fora, vamos testar essa outra ferramenta, vamos por esse outro caminho. Então a organização ela vai fazendo esses pequenos experimentos, né, que a gente vai chamar da missão impossível, e aí no final o pessoal compartilha. É muito nesse lugar desafiá-las, né? Então, vamos lá, eu quero que vocês tornem isso aqui possível, porque quem é empreendedor social no Brasil sabe o desafio que é tirar uma organização dessa de pé e manter ela operando. E aí, no final, depois dessas 2, 3 semanas, a gente vai fazer uma roda de conversa, que a gente chama, para as organizações compartilharem o que funcionou e o que não funcionou. Testei aqui, Fomenta, deu tudo errado. Testei aqui, deu muito certo. E aí, nossa, olha que legal, essa outra organização testou de uma forma diferente. Eu acho que no próximo ciclo aqui eu vou testar isso. Então, isso é o nosso módulo, né? Então, esses encontros, a missão impossível, apoio ali da Fomenta mais individual, roda de conversa para compartilhar no grupo. E aí a gente fecha um módulo e a gente vai ter vários módulos durante uma aceleração, geralmente 4, 5 módulos, onde a gente vai abordando temas diferentes. Que vai desde como apresentar a minha ONG, com um formato de pitch, numa maneira mais rápida, como fazer um protótipo, como tirar uma ideia do papel, como criar um funil para eu captar parceiros, captar voluntários. E a gente vai construindo essa caixinha de ferramentas que quando o empreendedor termina essa jornada, ela pode olhar para essa caixinha e falar, beleza, eu estou com esse desafio aqui agora, vou pegar essa ferramenta aqui, vou quebrar ela, adaptar um pouco e usar aqui dentro do meu contexto. Então, esse é um pouco do formato. E no final, geralmente a gente faz um evento de encerramento, onde dependendo aí do parceiro e do recurso também disponível, a gente tem um momento onde as organizações compartilham o que elas aprenderam, excelente, os resultados, ou mesmo apresentam projetos. Então tem alguns programas que tem uma banca formada ali por investidores ali, que eles vão inclusive colocar doação, colocar um capital semente para que essas ideias que surgiram ali durante, às vezes até de negócios, estou com uma ideia de transformar aqui numa padaria, criar um negócio aqui para pensar sustentabilidade, e eles vão receber um recurso ali para tirar essa ideia do papel, né? Então, essa é um pouco da jornada da Fomenta, que vai durar ali para a organização de 5 a 6 meses, intenso, e eu sempre falo que não é para todo mundo, porque às vezes a organização está com desafio, trocando equipe, que não vai ter tempo para dedicar. Então, no processo seletivo também, a gente busca entender se é o momento da organização. Talvez aquele ano não é o momento, mas volta ano que vem, se inscreve de novo, talvez você vai ter o tempo, de fato, para se dedicar para conseguir implementar essas ferramentas. Não, maravilha. Eu já tive startup e assim, processos de aceleração são importantíssimos, principalmente nessa fase que você está amadurecendo o produto, né? É maravilhoso. E para a organização que está agora acompanhando esse podcast conosco, como ela faz para participar do programa de aceleração da Fomenta? Fala um pouquinho mais na prática. Como é que eu faço? Olha, quero participar, Fomenta. Legal. A gente sempre tem menos vagas do que organizações, né? A gente está falando aí de, dependendo do número e da referência, de 200 a 800 mil organizações. Então, inevitavelmente, como vocês devem imaginar, a gente não consegue atender 200 mil ou 800 mil organizações por ano. Então, a gente sempre abre um processo seletivo, a gente divulga esse processo seletivo nas nossas redes sociais, então quem tiver interesse é só entrar no nosso site, fomenta.com.br, tem um lugar lá para ONGs que você consegue fazer um pré-cadastro. Não é uma inscrição ainda, é um pré-cadastro que estou interessado em receber e ficar sabendo das oportunidades que surgiram.
E aí, se cadastrando, a gente sempre manda no e-mail, né? Manda ali, olha, abriu essa vaga, você que é da região tal, estamos com essa oportunidade aqui. Esse é um caminho. O outro caminho é acompanhar nossas redes sociais. Está no Instagram, LinkedIn, Fomenta lá com PH, super fácil de achar. Eu recomendo você tanto se inscrever como seguir as redes sociais e aí ficar de olho quando abrir um programa. Lembrando que os programas são temáticos. Então tem programa que é para alguma região ou para alguma causa. Então sempre dê uma checada ali nos pré-requisitos. Tem programa que demanda ter 2 anos de CNPJ, está formalizado. Tem programa que coletivo e organização não formalizada pode participar. Então, dá uma olhada ali nas inscrições, mas fique de olho que a gente sempre divulga por esses canais para quem quiser participar. E aí, para quem não conseguir participar, a gente tem um portal de conteúdos também, que é o Portal do Impacto. Vocês podem acessar vários conteúdos. Eu estava falando, como a gente tem muita organização se inscrevendo, a gente falou, como a gente ajuda essas organizações? E a gente criou esse site lá, esse portal de conteúdos que tem bastante coisa lá para quem quiser acessar enquanto espera a sua oportunidade, digamos assim. Não, maravilha. Eu vou reforçar esse convite para vocês acessarem o portal de impacto, portaldoimpacto.com. E, Rodrigo, sabe que aqui na Mandu nós somos parceiros estratégicos de grandes empresas, né? No desenvolvimento e na implementação de projetos de impacto socioambiental, onde essas grandes empresas elas têm as suas operações. E nesses territórios, nós fortalecemos as organizações do terceiro setor para que elas tenham autonomia para desempenhar o seu papel na sociedade. E pensando nisso, na sua perspectiva, quais são os desafios que essas organizações enfrentam no processo de aceleração? Você deu uma pincelada aqui sobre alguns fatores, mas aprofunda um pouco mais. Como eu estava falando, nem sempre é o momento da organização participar de uma aceleração, uma jornada intensa. Então, alguns desafios que elas enfrentam, a gente até remete um pouco àqueles 3 desafios que você tinha perguntado. O segundo eu tinha comentado sobre pessoas, engajamento. No geral, as organizações trabalham com equipes muito enxutas. Como o recurso é escasso, as equipes são super pequenas e fazem um pouco de tudo. Então, para quem já foi voluntário numa ONG, ou mesmo quem está ouvindo aqui que é de uma ONG, vai saber muito bem essa dor de que todo mundo faz de tudo, eu tenho uma equipe super pequena. Então, dada essa equipe enxuta, é muito difícil, às vezes, parar toda a operação para ficar 3 horas, 2 horas, ou um dia todo, quando é um encontro presencial, por exemplo, imerso para participar de uma aceleração, né? Então, um dos desafios é essa questão das equipes enxutas e esse desligar da operação. Que até uma coisa legal que a gente fala para as organizações, que muitas falam, nossa, Rodrigo, não vou conseguir participar porque eu tenho que resolver esse problema. A criança caiu, a criança machucou, e vocês vão saber também muito bem isso, de o desafio de você parar um dia para refletir sobre a organização. São vários pratinhos equilibrando, né? Ainda mais quando a organização está vivendo o dia a dia, a operação. Está ali, todo dia. Mas que momento que eu vou parar para olhar para frente? Para dar uma respirada, olhar um pouco mais de longe a minha organização e falar, isso aqui não está legal. Se eu continuar aqui sem olhar ao redor, eu vou para o buraco, a organização vai fechar. É isso. Então, esse é um desafio de parar, muitas vezes. E até uma coisa que a gente traz para as organizações, que é, quando acabar um programa, use esse momento para refletir sobre a organização. A gente vai se encontrar uma vez por mês. Uma semana a gente vai parar, é o momento, desliga tudo. Tanto é que a gente tenta fazer os encontros, quando é online, sempre pela manhã, que a gente fala que é antes da liderança abrir o celular e começar a resolver os problemas, deixa o celular desligado, avisa todo mundo. A gente até manda, é bem legal, um adesivo não, um porta... É um item que a gente manda para colocar na porta, que a gente coloca assim, atenção, empreendedor social em aceleração, não incomode. Para que a pessoa também, porque tem gestor que está na sala dele, toda hora alguém abrindo a porta, batendo na porta, então a gente até manda esse aviso para falar, olha, agora é o momento da gente olhar para frente, olhar um pouco de longe. E aí a gente sempre traz que use, depois que o programa acabou, esse tempo que a gente conseguiu reservar durante a aceleração como um momento da organização de olhar para a estratégia, de pensar para o futuro. Então, acabou o programa, passou 6 meses, não acaba com essas 3 horas que você tem toda semana ou uma vez por mês, deixa ele travado na agenda e use isso para juntar a equipe para discutir. Mas esse é um desafio da equipe enxuta. Um outro desafio é conseguir que as lideranças participem, porque para a gente é muito importante ter alguém da liderança, porque muitas vezes é quem vai conseguir dar a carteirada ou conseguir fazer com que as outras pessoas implementem. Porque se eu coloco o estagiário, o poder de diálogo do estagiário, de convencer as pessoas, o poder de decisão,
ele não vai conseguir pegar uma ferramenta, muitas vezes, e conseguir fazer com que isso seja, de fato, implementado na organização. Se isso não é implementado, a gente não vai ver a mudança que a gente espera nas organizações para elas gerarem mais impacto lá no fim do dia, né? Então, ter essas pessoas disponíveis, que vai entrar um pouco aí nessa equipe enxuta. Então, se a equipe é enxuta, a liderança muitas vezes não consegue sair da operação. Então, esse é um dos desafios. E o segundo desafio é como a gente consegue tornar isso prático. Para a Fomenta, o resultado da aceleração não é a pessoa saber se isso chama A ou se isso chama B, se essa ferramenta tem um nome XPTO. Para a gente, o importante é: implementei essa ferramenta no meu dia a dia, estou usando e estou tendo esse resultado. Então, até a missão impossível que eu comentei é um estímulo. Eu estou ali instigando, falar, duvido, é impossível, eu quero ver se tornar isso aqui possível. Então, para a gente também ter esse desafio de algumas lideranças, elas são muito teóricas, viajam. Beleza, legal as ideias, como é que amanhã eu consigo colocar isso na prática? Como é que eu pego essa ideia, quebro ela em pedacinhos e amanhã eu faço um primeiro teste para conseguir implementar ela, né? Então, esses são os desafios que a gente percebe. Num outro lado do desafio, eu vou trazer do lado de quem paga a conta, do financiador, é entender, eu até estava num evento essa semana falando sobre desenvolvimento institucional, participando lá, eu até trouxe um pouco sobre isso, que é a mudança dessas organizações, a sustentabilidade dela, só vai vir se a gente olhar para as lideranças. E muitas vezes os investidores sociais, quem paga a conta, quem financia, né, o instituto, fundação, empresa, ele quer olhar o resultado da organização. Então, essa organização aumentou o número de funcionários, aumentou o número de atendidos, ela tem um fluxo de caixa maior. Indicadores objetivos. Indicadores objetivos e da organização. Só que a organização ela é formada por pessoas. Então, se o empreendedor social, a liderança que fundou ela e que muitas vezes a organização está centralizada nela, e que é um problema muitas vezes, né, porque tudo tem que ser como o fundador quer, se essa pessoa não mudar, dificilmente a gente vai ter essa mudança relevante ou grande na organização. Então, a nossa teoria da mudança, a gente tem uma teoria da mudança da aceleração, inclusive, a gente faz todos esses espaços, cria esses espaços, esperando que essas lideranças, que é quem está participando do programa, mudem, porque a gente não vai trabalhar com a organização toda. Não tem como eu pegar 50 pessoas, ou 50 voluntários, ou 30 funcionários e colocar numa sala, parar a organização para fazer uma aceleração dessa organização. A gente faz a aceleração por meio de 2 lideranças, uma liderança. Restrição de tempo e econômico, né? Exatamente. Até porque eu preciso também criar espaço para que outras organizações participem da turma. Se eu tenho 30 vagas, eu quero colocar pelo menos 15 organizações ali participando para que elas repliquem. Então, quem vai ser o agente de mudança dentro dessa organização é esse empreendedor, é essa liderança. Então, a nossa tese é: eu crio esses espaços de aprendizagem, né, esses espaços facilitados, trago conteúdo, trago provocações, crio espaço para trocas entre eles, esperando que esse empreendedor mude. A partir da mudança de consciência e de construir esse ferramental, né, essa caixinha de ferramentas que ele adquire durante a aceleração, ele passa a implementar nessa organização. Essa organização começa a ter resultados e mudança para que ela consiga, no fim, gerar mais impacto. Ou gerar um impacto melhor. Impacto melhor, estou falando do quê? O atendimento, o serviço dessa organização, ele tem uma taxa de satisfação melhor, eu penso mais no meu atendido, na experiência dele e tudo mais. Então, é uma cadeia para eu chegar lá na que a organização consiga gerar um impacto. Mas, muitas vezes, os financiadores estão preocupados com essa organização cresceu ou não. A gente fez uma aceleração e o funcionário que estava participando da liderança saiu. Eu falei, que bom, porque ele vai para outra organização ou vai fundar outra organização com aquele conhecimento, ele vai continuar gerando impacto. Eu não vou querer amarrar essa pessoa para sempre dentro da organização. Então, às vezes, acontece a movimentação. Eu aprendi, me desenvolvi, agora eu vou fazer isso em outro lugar. Sim. Isso foi um fracasso? Para a gente, não. Porque são pessoas que continuam atuando no ecossistema de impacto, atuando no terceiro setor com esse conhecimento, com essa consciência que eles adquiriram, né? Então, tem esse desafio também, às vezes, de equilibrar essa expectativa de quem está financiando com que, de fato, essa cadeia. Não tem como eu tirar o empreendedor social como esse agente de mudança, esse elo. Se eu tiro ele, a gente não tem transformação nas organizações. Maravilha, Rodrigo. E essa consciência, esse despertar da consciência, acho que vem muito também do pensar, sentir e agir, né? Então, essas capacitações são essenciais. E pensando no portal de impacto, que nós falamos aqui na metade do podcast, né? E para quem está nos ouvindo, novamente eu reforço o convite para vocês acessarem portaldoimpacto.com.
quais são as contribuições desse portal para as organizações do terceiro setor? O que você está vendo do campo de negócio que está desenvolvendo o terceiro setor, por favor? O Portal do Impacto foi uma iniciativa que nasceu na pandemia, inclusive a Mandu é um dos parceiros lá, tem produzido conteúdo lá, até sugiro vocês procurarem lá, conteúdos super legais. Mas o portal nasceu na pandemia, no comecinho da pandemia, e na verdade não ia ser um portal, era para ser uma página na internet, onde a gente percebeu no começo da pandemia que as organizações estavam muito perdidas. O que vai ser? Como é que isso vai impactar a captação de recursos? E tinha muitas pessoas, para quem vai lembrar ali no começo de 2020, que achava que a pandemia era uma coisa de um mês e tudo voltaria à normalidade. A gente na Fomenta já estava fazendo uma análise de cenário, acompanhando tudo o que estava acontecendo pelo mundo. Desde dezembro de 2019, a gente já tinha uma análise de que isso aqui não vai ser um problema de um mês, isso aqui vai ser um problema de no mínimo um ano, e isso vai impactar tudo. O impacto na economia vai dizer que a gente vai ter mais gente em vulnerabilidade social. A gente não conseguir trabalhar por causa do afastamento, do isolamento, a gente vai ter um impacto para atender essas pessoas em maior vulnerabilidade. Se a gente tem um impacto na economia, isso vai ter um problema de doação, vai ficar mais difícil captar recursos. Como é que a gente vai financiar uma demanda maior que está surgindo? Então a gente estava percebendo esse cenário e a gente falou, vamos fazer um webinar? E aí o título era Como o coronavírus vai impactar o terceiro setor. A Fomenta nunca tinha feito um webinar público, a gente já tinha fazer alguns encontros online, mas a gente fazia muita coisa presencial. Falou, vamos fazer esse webinar para discutir isso, a gente montou essa análise de cenário aqui que eu resumi, e 4 pontos que eram importantes as organizações analisarem. Captação de recursos, aumento da demanda, como fazer o tipo de serviço que elas iam ter que fazer ia ser diferente, porque ia ter gente passando fome, precisando de produtos de higiene. Não é, se eu trabalho com empregabilidade de jovens, meu foco vai ser outro, porque esse jovem vai estar passando fome. Às vezes, eu nunca distribuí cesta básica, eu vou ter que começar a olhar para isso. Então, a gente desenhou esse cenário, fizemos esse web nesse encontro, e aí deu mais de 1.000 pessoas inscritas e mais de 300 pessoas online ao vivo. A gente falou, gente do céu, é muita gente. Achamos um nicho. A gente não esperava esse tanto de gente, a gente fez ali dentro do nosso contexto ali, a gente falou, percebemos que tinha uma demanda por esse conteúdo. E quando a gente fez esse webinar, a gente estava num momento do Brasil que tinha 20, 30 mortes de Covid ainda. Então foi muito no começo ali. A gente foi para o home office, né, para o modelo remoto, em 2 semanas a gente fez esse webinar, ainda estava todo mundo ainda entendendo como trabalhar remoto. E aí a gente fez esse webinar para apoiar as organizações. E a ideia no webinar era lançar uma página que chamava Portal do Impacto Coronavírus, com uma curadoria de conteúdos, porque a gente via muita gente perdida. A Fomenta estava vendo ali todo esse cenário externo, econômico, mas a gente não percebia que as organizações estavam acompanhando o que estava acontecendo na China, na Itália, em outros países. Falou, vamos juntar, fazer uma curadoria de especialistas, entrevistas, gente que está falando sobre isso e colocar nessa página para fazer isso. E aí fizemos esse webinar, trazendo esse contexto, lançando essa página, e aí bombou com esse tanto de gente, falou, olha, achamos que tem uma demanda e vai ter que produzir conteúdo, a Fomenta nesse lugar de trabalhar com educação, de produzir conteúdo para ajudar as ONGs. E aí a gente começou a produzir conteúdo, a gente fez uma rede que chegou em 40 parceiros para produzir mais webinars, para falar sobre como captar nesse cenário, como atender essas pessoas. E a gente foi trazendo parceiros, produzindo tanto webinars, artigos, e a gente transformou o que era uma página num site com conteúdos produzidos pela Fomenta e por esses parceiros. E a gente fazendo isso, chegou uma fundação, na época o Itaú Social, e falou, Fomenta, isso uns 2 meses depois, a gente tem aqui uma base de ONGs gigante que a gente trabalha, que são parceiros, que a gente financia. Não tem ninguém hoje no setor produzindo conteúdo para apoiar essas organizações, vocês são os únicos que estão fazendo. E a gente quer que vocês continuem fazendo isso. Toma aqui uma doação, a meta de vocês é atingir 1.000 ONGs, continuem fazendo o que estão fazendo. Foi um dinheiro livre mesmo. Ó. Muito na doação que a gente fala hoje de doação baseada em confiança, de apoio institucional, falaram, continuem fazendo o que estão fazendo, está aqui esse dinheiro. E aí foi uma doação super relevante, a gente conseguiu adaptar o site, e aí a gente começou a testar conteúdos. A gente lançou um podcast, hoje ele está pausado, mas teve vários episódios, a gente fez mais webinars, a gente lançou um curso via WhatsApp,
para as ONGs, pensando que muitas ONGs não tinham acesso à internet ou acesso restrito a dados, como é que a gente leva conteúdo pela internet. E aí o portal ele foi se evoluindo, né? A gente foi aumentando os acessos, até que chegou num ponto que a gente falou, beleza, coronavírus agora passou, mas a Fomenta tem um compromisso também, como a gente não consegue apoiar todas as ONGs nos programas que a gente faz, tanto de aceleração, mas também de voluntariado, de redes que a gente gerencia, que são outros produtos que a gente tem, como é que a gente cria um espaço, a gente deixa um legado com todos os conteúdos, todo o conhecimento que a gente adquiriu, porque a gente não quer deixar concentrado na cabeça nossa ou nos nossos documentos. O portal vai ser esse lugar de deixar o legado da Fomenta. Então o portal ele deixa de carregar isso do coronavírus e ele vira um portal de conteúdo gratuito sobre gestão, captação de recursos, voluntariado, para apoiar os empreendedores de forma totalmente gratuita, né? Então o portal está aí desde então, fazendo aí, já fez 4 anos, né? Hoje a Mandu está como parceira, a gente tem outros parceiros também que nos apoiam produzindo conteúdo, gerando conteúdo, e esse é nosso lugar, tanto da Fomenta colocar o que ela aprendeu, né, de colocar isso de forma pública, como também dos parceiros tornarem público esse conhecimento, muito nesse lugar de conseguir chegar no máximo de organizações e principalmente, que a gente fala no portal, democratizar o acesso à informação, porque a gente sabe que as organizações que estão em São Paulo, as organizações que têm uma equipe que consegue contratar pessoas que fizeram pós, que se qualificaram, não é a realidade do Brasil todo. Quando a gente vai para o interior e sai desse eixo Rio-São Paulo, a gente sabe o desafio que é saber como criar uma organização. Então tem uma série lá no Portal do Impacto, por exemplo, Sua ONG do Zero. O que você precisa olhar para contabilidade, formalização, estatuto? E a gente foi criando essas séries, esses conteúdos a partir das demandas que a gente vai percebendo e que muita gente entra em contato com a Fomenta também. Fomenta, vocês conseguem me ajudar com isso? Fomenta, vocês conseguem ajudar com isso? A gente não consegue ajudar todo mundo. Nossa equipe também é enxuta, como as organizações, então o portal é o lugar que a gente vai produzindo conteúdos. A gente deixa a recomendação para vocês acessarem. E a gente tem um grupo no WhatsApp também, para quem quiser saber os últimos conteúdos, até o próximo conteúdo que a Mandu lançar, ou oportunidades, vocês conseguem acessar por lá e ficar sabendo de primeira mão, né? Rodrigo, faz muito sentido o que você fala sobre a educação, porque educação, se não for compartilhada, não faz o menor sentido, né? E essas plataformas digitais, as ferramentas digitais, elas não só escalam, como elas ampliam essa capacitação das organizações, o acesso ao conteúdo, como você bem disse. Brasil não é São Paulo, Brasil não é Rio de Janeiro, é muito diferente disso que nós vivemos aqui. E pensando nisso, né, até falando sobre um tema que está muito atual, que é a inteligência artificial. A gente aqui na Mandu tem um episódio aqui no Infoco que fala especificamente sobre inteligência artificial, fala sobre a nossa experiência com a assistente virtual, que carinhosamente a gente chama de Amanda, que dialoga sobre vários temas de gestão de projetos, agroecologia. O time aqui vai deixar o link não só desse episódio específico, mas também o acesso virtual à Amanda, para que vocês falem com ela. E pensando nessa inteligência artificial, como que a Fomenta está ofertando, está beneficiando as organizações através dessa ferramenta? Eu acho que a inteligência artificial está aí presente, né? Por mais que a gente tenha medo, às vezes, de que ela vai dominar o mundo, roubar né? nosso espaço. Ou a gente olha ali aqueles filmes que aconteceu uma catástrofe e os robôs dominaram, ela está aí presente, a gente vai conviver com ela de alguma forma. Acho que tem várias questões éticas que estão sendo discutidas. Inclusive eu estava testando lá a Amanda, lá, bati um papo com ela lá e foi super legal, então recomendo o pessoal lá direto no WhatsApp, então tá super fácil ali de conversar com ela e aprender e tirar dúvidas. E na Fomenta a gente tem um princípio que muito do que a gente ensina e leva para as organizações é o que a gente pratica, é o que a gente faz no nosso dia a dia. A Fomenta é uma organização, a gente também é formalizado como uma associação, então a gente também tem desafios de gestão de pessoas, de falta de equipe muitas vezes para se submeter para um projeto, e aí a gente está testando já há algum tempo, né, as inteligências artificiais para a gente generativas, né, as IAs generativas, para a gente ter alguns usos que vão desde revisar um e-mail, de gerar ideias, de criar uma imagem, né? Tem algumas apresentações que às vezes a gente tem um banco de imagens na Fomenta, mas ela não atende muito bem o que eu preciso. Aí eu jogo nela lá para criar uma imagem que faz mais sentido, né? Então a gente tem feito vários testes de uso disso
E principalmente essa parte de geração de texto, revisão, é bem interessante. Algumas pessoas acham que eu sou muito direto, então eu escrevo e-mail, já peço lá, deixa esse e-mail um pouco mais delicado, um pouco mais gentil. Eu faço isso também. Pois é, então tem sido um ótimo uso para eu mudar um pouco esse meu e-mail tão direto ali. E funciona muito bem, né, essas inteligências. Então, a gente tem feito esses testes e nos programas que a gente conduz, a gente tem inserido a inteligência artificial não como um conteúdo separado, não como um módulo separado, mas ele introduzido dentro dos temas. Então, quando a gente tem falado hoje sobre captação de recursos, a gente tem mostrado as organizações, a gente abre lá, né, coloca na tela lá a inteligência, porque tem muito empreendedor que a gente trabalha que nunca usou a inteligência ainda. A gente é o primeiro contato, às vezes ele viu no jornal, porque hoje está muito difundido, você já ouviu alguém falando, mas nunca usou, nunca digitou, não sabe nem a URL, onde que eu entro para usar, que tem coisas de graça que dá para fazer. Então, muitas vezes ele é o primeiro contato. Então, a gente abre a tela lá, compartilha a tela e fala, gente, pega o celular aí, digita aí também, faz um cadastro rápido aí que vamos fazer um teste aqui. E a gente vai mostrando como pegar um edital e colocar para resumir o edital, ajudar a melhorar as respostas. Tem algumas organizações que já conseguiram captar recursos de escrever o edital, mas eu tenho um desafio com português, o meu objetivo ali não está tão legal, e aí eu subo o edital e peço para a inteligência para melhorar um pouco ali o que foi escrito. Excelente. Ou revisar. E aí eu sempre falo que a inteligência ela não vai dar algo pronto. Dificilmente a gente pega e usa o que ela deu. É uma conversa que eu preciso ir dando feedback para ela. Isso aqui não ficou tão legal, melhora isso aqui. Quanto mais contexto, melhor. Reduz aqui. E aí o legal da inteligência dá para você falar. Às vezes eu escrevi lá, eu tenho um campo no edital lá, na submissão, que são 400 caracteres. E aí tem gente que gosta de escreveu 1000. Eu falo, resume isso aqui em 400 caracteres, mantendo a essência, mantendo a principal mensagem. A inteligência faz isso muito bem. Né? Então a gente tem ensinado as organizações sobre usar elas para escrever editais. Para quem trabalha em comunicação, às vezes está sem ideia do que postar no mês, é super legal a inteligência para criar um plano de comunicação, dar ideias de temas para publicar no mês e até gerar os posts. Né? Então, quero escrever sobre o dia de combate à violência, o dia do autismo. Temos vários dias, várias causas que as organizações participam e estão envolvidas que a gente pode usar a inteligência para gerar posts, por exemplo. Né? Então, tem várias aplicações e tem algumas mais avançadas até, né? Então a gente tem feito alguns usos na Fomenta de análise de dados, subir um banco de dados e pedir para ele analisar, gerar gráficos. E aí eu acho que sempre o cuidado é analisar o que ela devolve. Curadoria. Uma curadoria, porque senão, às vezes a inteligência generativa, ela cria coisas e aí a gente tem um termo que a gente fala alucinar. Então às vezes ela fala coisa que não tem nada a ver, ela inventa história. Então eu preciso ter também um olhar crítico do que ela me fornece. Né? Eu uso bastante, trazendo alguns exemplos práticos, assim, eu uso bastante do e-mail que eu comentei, mas também quando eu estou aprendendo um tema novo, eu vou fazendo perguntas para, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos, me explica isso aqui de outra forma, ela vai explicar ali um conceito, pedir para conectar temas, então às vezes eu estou aprendendo sobre o tema A e quero conectar com o tema B. Qual que é a relação desses dois temas? A inteligência vai fazendo ali e tudo mais. Então, eu acho que são algumas aplicações e tem trazido isso muito de forma transversal nos programas. Então, dentro, quando a gente está falando de comunicação com as ONGs, captação, a gente traz ela ali como um exemplo. E no próprio Portal do Impacto, a gente já tem alguns conteúdos que falam sobre IA. Maravilha, maravilha, Rodrigo. Você sabe que essa pauta aqui, um dos aprendizados que eu fiz foi, olha, quais são os temas que tem sinergia entre a Fomenta e a Mandu, né? Eu nem sei se eu posso estar falando isso aqui, talvez o time de edição vai editar essa parte, mas eu fiz exatamente isso. Quais são os temas que tem sinergia entre essas duas instituições parceiras? E só retomando, você falou sobre o grupo de WhatsApp, falou sobre a rede que vocês têm. A organização que está acompanhando a gente, como ela faz para se inscrever? Legal. Há 2 caminhos delas entrarem na Fomenta, né? Então pode ser via programa de aceleração, que eu comentei, ou participando de alguma rede que a gente gerencia. Um dos outros trabalhos que a Fomenta faz é a gestão de redes de ONGs. Então a gente tem alguns parceiros que têm algumas temáticas que são muito importantes para eles. Então temos uma empresa, por exemplo, que é do setor de pet, e eles querem apoiar organizações da causa animal. A Fomenta faz a gestão dessa rede de ONGs, criando espaço para elas trocarem, etc.
Então, essas entradas nesses espaços, que são espaços de troca, de aprendizagem, de cooperação, de trabalho colaborativo, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais. Então, quando tem alguma vaga, quando surge essa oportunidade, que eu tinha comentado lá, né? Se inscrever pelo site e acompanhar as redes sociais. Para além dessas redes e desses grupos, né, desse trabalho que a Fomenta faz de gestão e gerenciamento de espaços, a gente tem os grupos do WhatsApp, nossa newsletter, né? Então, toda semana ali, o pessoal manda ali o Jornal do Impacto, que a gente chama, com as principais notícias, recomendações, inclusive de parceiros. Estava até falando com o time aqui, a inteligência lá, a Amanda, tá para sair lá ou já saiu lá numa das edições do Jornal do Impacto. A gente está sempre recomendando ali e é nosso grande grupo ali. E aí a gente tem esses dois grupos, né? O pessoal que está mais próximo da gente dentro dessas redes, Programa de Aceleração, e também quem está acompanhando a gente nos grupos do WhatsApp, na newsletter. Então, peço aí para se inscrever e aí cada vez mais você fique mais próximo ali do pessoal da Fomenta. Gostaria de atender mais ONGs, que a gente tivesse redes aí com todo mundo, mas a gente tem uma limitação de equipe, uma limitação da nossa capacidade também organizacional, mas espero que cada vez mais essas redes sejam maiores e que tenham de mais causas possíveis. Olha, Rodrigo, é uma alegria estar dividindo esse dia hoje com você, falando sobre o fortalecimento das organizações do terceiro setor. Eu entendo que nesse podcast, de alguma maneira, a gente pôde contribuir com o nosso conhecimento, compartilhar o conhecimento, a educação para as organizações. Foi um prazer estar falando contigo, viu? Muito obrigado. Prazer é meu, Peterson. É super legal estar aqui participando do podcast da Mandu, parceiro nosso ali. Eu acho também é um ponto importante de maior aproximação, né, de duas organizações que estão trabalhando para a promoção do desenvolvimento sustentável, para a gente olhar para todas as desigualdades desse país que a gente tem, né, do Brasil. Então foi super legal poder bater esse papo, contar um pouco do que a gente está fazendo na Fomenta e também dessa aproximação nossa, que eu espero cada vez mais coisas juntos. Acho que essa participação e o Portal do Impacto é só o começo aí de muita coisa que está por vir. Muito obrigado, Rodrigo. E para você que acompanhou esse episódio do Em Foco, eu deixo aqui o convite para que vocês sigam nas plataformas digitais, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn ou qualquer outra que você tenha, que tenha o seu tocador de áudio predileto. Acompanhe a Fomenta, acompanhe a Mandu, os nossos trabalhos um pouquinho mais de perto. Um forte abraço e até a próxima.